Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estudaremos hoje a lição de número 11 da classe juvenis, que tem como título O Jovem Rico, a proposta do Reino de Deus. A leitura principal desta lição está em Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Vamos ler: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esta é a palavra de Jesus Cristo. Essa história retrata o jovem rico, aquele que não conseguiu abrir mão dos seus bens, das suas riquezas, para seguir a Jesus. Ele recebeu o melhor dos convites. Jesus chamou para segui-lo, para que vendesse tudo e pudesse seguir a Jesus na sua caminhada. Porém, este jovem não conseguiu se desprender das coisas deste mundo para servir ao Senhor. Certo é que era uma decisão difícil para ele, sim, mas quando se trata de seguir a Jesus, nós temos que abrir mão de muito das vezes de nós mesmos, às vezes daquilo também que nos parece bom, para seguir a Jesus, porque é o melhor para as nossas vidas. E através dessa lição, nós falaremos aos nossos alunos que poderá haver momentos na vida deles que eles terão que tomar esse tipo de decisão, mas que a decisão certa é seguir a Jesus, é fazer a sua vontade. Já o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 23, que conta esta história, este fato, é uma história real, do jovem que não quis seguir a Jesus. Não tem o nome dele aqui, né? Não é falado o nome desse jovem rico, mas certo é que é uma história real, não é uma parábola, como muitos dizem por aí. Temos 3 objetivos, então: descrever o encontro de Jesus com o jovem rico, evidenciar as virtudes do jovem rico, destacar a importância de uma entrega total ao Senhor Jesus. Pois quem é este jovem rico, irmão Ivan? Então, como eu disse, a Bíblia não retrata, não dá o nome deste jovem, mas é uma história real. Ele era um jovem, esse é um fato, né? Então é isso que nós podemos apontar, que nós podemos ter segurança em dizer. Então, um jovem rico, então provavelmente ele era um príncipe, um grande herdeiro de terras, algo assim, né? Certo é que ele era muito bem abastado, tinha boas condições, diferentemente de muitos das vezes dos alunos, né, que tem aí na sua sala, ou do que nós temos aqui também, mas ele poderia ter algo especial, assim como todos os nossos alunos têm: Jesus Cristo. E ele tomou a decisão de não seguir a Jesus. Pela primeira vez no trimestre, então nós falaremos sobre um personagem que o nome é desconhecido. Isso aqui já está no tópico 1, né? Quem é o jovem rico? Foi registrado em 3 dos 4 evangelhos. Essa história nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Este apenas não consta no livro de João. Tem aqui as referências, o professor pode ler em todas as passagens aqui, porque uma complementa ali a outra, né? A história. Então, mais detalhes, quanto mais detalhes, melhor é para o professor ensinar em sala de aula. Então, não é uma parábola. Não é uma parábola, é uma história, foi um fato ocorrido. Juntando as 3 narrativas, podemos chegar às seguintes conclusões: ele era alguém importante na sociedade. Isto é o fator determinante, né, para que ele não seguisse Jesus, né, que ele se entristecesse na hora que Jesus falou para ele o que era necessário fazer. Ele se entristeceu e não conseguiu tomar a decisão. Ele era um príncipe. Lucas 18 diz isso, que ele era um príncipe. E ele era jovem e rico, como nós já afirmamos. Tópico 2. Um encontro aguardado. O registro feito por Marcos apresenta alguns detalhes interessantes que nos permite conhecer particularidades da vida deste jovem. A primeira que chama atenção é que o encontro de Jesus com o jovem rico não foi acidental. Não foi acidental como muitos também pensam. É bem claro, quando nós lemos, podemos até ver aqui no versículo 16, fica bem claro que o jovem rico, ele queria encontrar com Jesus, e ele sabia exatamente o que perguntar, e ele sabia o quão Jesus é poderoso, o quão Jesus é digno de honra e glória, porque ele chega se prostrando na presença de Jesus, ou seja, não foi por acidente, ele estava esperando este momento. Talvez seja um momento que muitos esperam, de encontrar Jesus. Muitos querem encontrar Jesus. É como nas igrejas, muitas pessoas vão até a igreja, querem encontrar Jesus, mas na hora da decisão, na hora que chega o momento da decisão, que o pastor pergunta se alguém quer aceitar a Jesus, aí a pessoa abaixa a cabeça e pensa: é melhor deixar para depois, amanhã eu tomo essa decisão. A pessoa dá esse tipo de resposta ou fica lá inerte, parada, e não toma a decisão.
Exatamente o que aconteceu aqui com o jovem rico. Ele quis um encontro com Jesus. Quem é que não quer um encontro com alguém que pode proporcionar uma mudança de vida, algo radical, bênção sobre as nossas vidas? Quem é que não quer ter um encontro com uma pessoa maravilhosa? Jesus, que nos dá a paz, que nos dá a alegria, que tem tudo de bom. Tudo de bom. É igual nós. Nós queremos estar perto de pessoas que nós amamos, de pessoas que são agradáveis, pessoas que têm algo especial a oferecer. Nós queremos estar perto de pessoas assim. Então, este jovem quis estar perto de Jesus. Só que aí tinha um ponto, a decisão. A decisão pesou, né, para ele tomar. Então, nós podemos aqui ver no versículo 16 de Mateus 19, que eis que aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha o detalhe. Aproximando-se, ele foi ao encontro, não foi acidental, né? De repente o jovem estava caminhando por uma rua e se deparou com Jesus. Não, a história não é contada dessa forma. A história aqui contada é que ele aproximou-se de Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele chega a Jesus e dá a honra a ele, falando: bom mestre, Jesus, o Senhor é um mestre, o Senhor sabe todas as coisas. E ele já chega também, a outra evidência é que ele chega perguntando para Jesus: o que eu posso fazer, Jesus? Eu sei que o Senhor tem resposta para tudo, né? Então, ele sabia que Jesus tinha resposta para o problema dele. Então, ele perguntou a Jesus o que poderia fazer para receber a vida eterna. E nós vamos ver aqui qual foi a continuação dessa história. 2.1, atitude e reconhecimento. O jovem rico correu e se ajoelhou diante de Jesus, né? Então ele se ajoelhou, se prostrou, aí mais uma evidência. Então a atitude do rapaz nos permite entender que aquele encontro com Cristo foi programado e desejado, e que de alguma forma ele reconhecia a grandeza de Jesus. Nesse momento ele ajoelha e materializa sua ansiedade e expectativa com a nobre pergunta, a mudança, né, que ele precisava, o que ele precisaria fazer para obter a vida eterna. Ele perguntou e aí ele recebe a resposta. E aí a resposta talvez não seja a que ele esperava. Uma pergunta nobre. A pergunta, vamos para a pergunta. Antes da resposta temos que ter a pergunta. O motivo que tirou aquele jovem em sua casa, o que fez abrir mão de sua imagem e reputação, como ele era um homem rico, eles ali então, a prática do judaísmo era a prática que os judeus eles tinham em comum, né, de seguir ali a lei mosaica, e ele sendo daquela região, provavelmente ele era seguidor do judaísmo, mas ele abriu mão de tudo, até da sua reputação, para ir até Jesus. Nós podemos ver na Bíblia, Nicodemos fez isso, José de Arimateia, eles eram homens que seguiam ali o judaísmo, mas queriam ter um encontro com Jesus, e em determinados momentos eles assim agiram como um jovem, né? Ele abriu mão da sua reputação e foi até Jesus. Isto é uma decisão também que muitas das vezes pode ser difícil para a nossa juventude realizar. Eles precisam, se porventura também houver aí, né, na sua sala de aula, aluno que não é convertido ainda ao Evangelho de Jesus Cristo, talvez seja algo que esteja pesando para eles tomarem a decisão de seguir a Jesus. A vergonha, às vezes, da brincadeira, da zoeira dos colegas, né, chamarem eles, né, de qualquer adjetivo que seja, que nós sabemos que isso acontece, então talvez seja uma das dificuldades. E nós podemos ver aqui que o jovem rico ele quebrou essa barreira. Essa barreira não foi impedimento para ele se achegar até Jesus Cristo. Ele sim tomou a decisão, só que a nossa caminhada, ela não é de uma decisão, elas são de decisões. Nós vivemos na nossa luta diária da carne com o Espírito, nós temos que tomar decisões o tempo inteiro para agradar ao Senhor. Então ele teria que tomar mais uma decisão, ou a decisão, né, mais importante de sua vida, que era fazer o quê? Seguir a Jesus. Motivo que tirou aquele jovem, o que fez abrir mão de sua reputação, correndo se lançando aos pés de Jesus, foi querer saber como herdar a vida eterna. Quem é que não quer a vida eterna? A vida eterna é viver para sempre. E viver para sempre em paz com Jesus, no céu com Jesus, né? E não é no lago de fogo do inferno, não, de forma alguma. Cristão, né? Nós queremos, e todos na verdade querem o melhor para si. Mas para que tenha o melhor para si, aí entra a questão da decisão, mais uma vez, a questão de tomar a decisão hoje para poder desfrutar das bênçãos do Senhor quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Vamos para o tópico 3. E antes de entrarmos aqui no conteúdo do tópico 3, deixa seu like aí, meu amado irmão. Se inscreve no canal também. Compartilhe esse vídeo para mais irmãos em Cristo Jesus, ou também para pessoas aí que ainda não conhecem a Jesus, para que dessa forma conheçam e possam tomar a decisão, a melhor decisão de suas vidas, essa decisão que o jovem rico rejeitou. 3. Quase tudo. Jesus mostra que conhecia bem o jovem, que estava ansioso para encontrá-lo. Jesus conhece a todos nós, né? Esse é um fato, essa é uma verdade. Jesus conhece cada um dos nossos adolescentes, dos nossos juvenis, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ele sabe tudo que nós passamos e ele sabe que nós necessitamos do próprio Jesus.
dele na nossa vida, para nos dar graça, para nos dar a paz, para nos dar a alegria verdadeira que somente ele pode nos conceder. Jesus sabe tudo isso. Jesus, ao se encontrar com o jovem rico, ele sabia muito bem a necessidade daquele jovem. Esse é o nosso Jesus. Então Jesus, ele faz menção de algumas ordenanças do decálogo, dos 10 mandamentos. Jesus citou mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens com o próximo. Por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus falou desta parte, desses ensinamentos necessários para o cristão. Então Jesus lembrou ao jovem rico que esses requisitos eram necessários. Mas Jesus foi além. Resposta dos sonhos. Essa é a pergunta do 3.1. A resposta de Jesus aparentemente é tudo que aquele jovem esperava ouvir. Porque ele responde que havia guardado tudo aquilo desde a sua adolescência. Desde a adolescência, o jovem rico guardava esses ensinamentos. Então, certamente, ele era, sim, um seguidor do judaísmo, um seguidor do Deus Todo-Poderoso, mas ainda não havia entendido, ou a verdade é que ele entendeu, que Jesus precisava, que ele precisava tomar a decisão de seguir a Jesus para assim herdar a vida eterna. Ele entendeu. Como muitos judeus ali não haviam entendido, mas ele entendeu. Só que chegou o momento de tomar a decisão. Muitos sequer buscaram encontro com Jesus, mas esse jovem teve a atitude de ir aos pés de Jesus. Então Jesus continuou instruindo ao jovem, ou seja, ele não só cumpria integralmente aquilo, mas já tinha bastante tempo que era obediente àqueles mandamentos. Aos mandamentos, tudo certo, ele era obediente aos mandamentos. Só que Jesus queria que a mudança, o principal ato de obediência dele não era somente seguir os mandamentos, era de confessar a Jesus Cristo seus pecados e receber a salvação. E assim ele herdaria a vida eterna. E então o tópico 4, a pergunta do tópico 4, o que falta? Mateus é o único dos 3 que registra esta pergunta feita pelo jovem. O que me falta ainda? Então, Jesus mostrando para ele que precisava ali seguir os mandamentos, então o jovem perguntou, o que está faltando? O que falta, Jesus? Com certeza a resposta dos sonhos para esta segunda pergunta do jovem seria nada. Ele queria ouvir exatamente isso. Porém, a segunda resposta de Jesus não foi exatamente o que aquele jovem esperava e queria ouvir. 4.1, Jesus o amou. Percebe o quão próximo nos tornamos do jovem rico? Veja bem, ele foi até Jesus, perguntou o que faltava. E Jesus falou para o jovem rico que ele precisaria tomar a decisão. Qual foi a palavra de Jesus? Tudo isso tenho guardado. O jovem tendo respondido isso para o Senhor, no versículo 21 de Mateus 19, Jesus fala para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Esta foi a ordem de Jesus, o ensinamento de Jesus, porque o jovem precisava obedecer, que ele vendesse todos os seus bens, toda a sua riqueza, abrisse mão daquilo e pudesse seguir a Jesus. Vender, assim, o ensinamento seria que ele, ao vender, ele abriria mão tudo aquilo, da segurança para ele. A segurança daquele jovem era o que? Era a sua riqueza, mas Jesus queria dar a segurança verdadeira para aquele jovem. Era necessário ele abrir mão dos seus bens e, inclusive, repartir entre as pessoas, os pobres. Entendeu? Então Jesus estava ali, a forma de Jesus ensinar ao jovem rico. Tendo dividido tudo aos pobres, mais lições aqui ele estaria aprendendo e desta forma seguiria a Jesus. Porém, o jovem rico ouviu essa palavra e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja bem, não é uma decisão fácil. Foi uma decisão difícil de tomar e muitas das vezes nós passamos por isso na nossa caminhada cristã. São várias decisões na nossa vida, nossa caminhada, no bom combate, são várias decisões que devemos tomar e não é diferente de nós. O que o jovem rico passou não é diferente do que nós passamos, mas pela graça do nosso Senhor Jesus nós continuamos optando por seguir a Jesus. Deve ser assim, devemos ser assim, os nossos alunos também devem agir desta forma. Jesus amou aquele rapaz. Como Jesus ama alguém que acabou de conhecer, como? Jesus, ele é assim. Jesus, ele é amor, ele ama a todos. Ele morreu na cruz por todos os pecadores. Todos aqueles que buscarem socorro aos pés de Jesus encontrarão descanso e paz e alegria, socorro. Sim, encontrarão aos pés de Jesus. Todos que buscarem a Jesus receberão a bênção que Jesus pode prover. Mas é necessário a decisão.
a decisão de seguir a Jesus. Muitos querem as bênçãos do Senhor Jesus, mas querem viver de qualquer forma, e não é assim, né? Não é dessa maneira. Temos que também ter uma vida de gratidão a Deus, uma vida dedicada a Ele, a vida na qual nós nos alegramos e entendemos que é o melhor para as nossas vidas, que é a melhor forma de passarmos esta vida, esta jornada aqui na terra. É a melhor forma, passo a passo, sempre com Jesus nos guiando, com o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos mostrando a direção. Jesus ama mesmo quando as pessoas não retribuem esse amor e mesmo quando não fazem nada para merecê-lo. Este é o nosso Jesus. Muitos estão aí no mundo, fazem nada por merecer o amor de Jesus. Por isso que muitos não entendem, né, que pessoas que cometem atrocidades também recebem perdão de Jesus. Muitos não entendem, até mesmo nós cristãos, às vezes podemos ficar pensando, por que um ímpio, com também as atrocidades e pecados, recebe o perdão de Deus? Mas Jesus é assim, Ele amou a todos, Ele morreu na cruz por todos e já deu um recado lá na cruz, para aquele ladrão que estava ali, né, para aquele ímpio, pecador que estava ali na cruz. O Senhor Jesus perdoou e disse para ele que naquele momento, que ainda hoje estaria, né, naquele momento ali, estaria com ele no paraíso. Esse é o nosso Jesus e nós nos gloriamos por nosso Jesus ser assim conosco, porque se não fosse assim, nós também não estaríamos aqui, porque nós não somos melhores do que qualquer outro pecador. Tem pessoas que cometem atrocidades terríveis, maldades, mas é o inimigo por trás. É o inimigo, seja pelo o mal terrível que essa pessoa comete, seja pelo pecado que muitas das vezes nós consideramos pequeno, mas é pecado também e nos impedirá de chegar aos céus. É o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida para todo o pecador. Jesus ama os questionadores, Jesus ama os confusos, os atribulados, os oprimidos, os cansados, os pobres, os ricos, e também a mim e você, né? Ponto, né? Entendemos isso, né? Estamos entendidos. Jesus ama a todos, todos são merecedores, né? Ou não que são merecedores, mas todos merecem ouvir esta palavra. Todos precisam ouvir, todos necessitam de um amor perfeito que está em Jesus. 4.2, encontro pontual versus caminhada contínua. Em Marcos 10, 21, vemos que aquele jovem rico tinha em suas posses um problema. Fato este, o que fez retirar-se triste diante da proposta do mestre. Então ele se entristeceu quando Jesus falou para ele: vende todos os seus bens, reparte entre os pobres e me segue. É isso que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Ele se entristeceu. Ele ficou triste porque abriria mão da sua segurança, da segurança de sua família, dos seus filhos, do futuro da sua família, para seguir a Jesus. Mas ele não quis fazer. E Jesus, através deste ensinamento, deste momento com o jovem rico, ele ensinou aos discípulos sobre a questão das riquezas. Porém, as posses não eram o único problema daquele jovem. O jovem rico não esperava que seria necessário mais que um encontro pontual para resolver seu problema. Jesus propôs uma caminhada contínua. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Não bastava ir e vender, era necessário voltar e seguir. A verdade é que ele poderia até vender os seus bens. Ele poderia até vender e achar que estava tudo certo. E assim herdaria a vida eterna, mas ele precisava também seguir a Jesus até o último momento de sua vida. E esta é a lição para nós, devemos seguir a Jesus até o último minuto de nossa vida, quando o Senhor vier para buscar-nos, ou quando nós dormirmos, descansarmos deste mundo, né? Das tribulações deste mundo. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor Jesus, e Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós, e não podemos de forma alguma negar a Jesus. Devemos aceitá-lo e devemos tomar sempre a decisão certa para agradar ao Pai, sempre seguindo Jesus, jamais andando por caminhos tortuosos. O Jesus é o caminho. Lembre aos nossos jovens, a juventude, que Jesus é o caminho, que eles devem permanecer naquilo que foram ensinados, e o Senhor continuará abençoando cada um dos seus filhos. Que Deus abençoe. E vamos aqui para a dinâmica em sala de aula, mas eu só quero falar com o amado professor, que se tiver alguma dúvida e nós pudermos ajudar, comenta, faça um comentário aí também, e só não vai embora sem deixar o seu like e se inscrever também no canal. Então vamos aqui para a dinâmica, que é muito bom para aplicação em sala de aula, para que seus alunos fiquem antenados com o assunto, participativos. Faça isso, professor, se esforce sempre para ter uma dinâmica ou algo especial, algo assim que foge do padrão ali da aula, para que possa engajar a todos no conteúdo e na participação, e todos estejam antenados naquilo que está sendo ensinado. Então a dinâmica é sobre o jovem rico. A dinâmica simples, então
sobre o jovem rico, baseado em Mateus, Mateus 19, 16 a 22, Marcos 10, 17 a 22, Lucas 18, 18 ao 23. O objetivo dessa dinâmica é refletir sobre a dificuldade de abrir mão de certas coisas para seguir a Jesus. A base bíblica está em Mateus 19, 22, que diz: "E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O material necessário, papéis ou cartões pequenos, canetas, uma caixa ou um saco." Passo a passo. A introdução aqui da nossa dinâmica, conte então brevemente a história do jovem rico. Destaque que ele queria a vida eterna, mas não quis abrir mão, não conseguiu entregar o que mais valorizava, não conseguiu se entregar totalmente a Deus. Escrita pessoal, essa parte aqui é para os alunos. Peça para cada jovem escrever em um papel uma coisa da qual teria dificuldade de abrir mão por Jesus. Por exemplo, celular, status, namoro, videogame, sonhos, dinheiro, vaidade, amizades, vícios. O que impediria eles de seguir a Jesus? Entrega simbólica. Coloque uma caixa ou saco no centro, convide cada um a colocar seu papel ali dentro como símbolo de entrega. Então, a cada decisão ali, aquele ato que poderia impedi-lo de chegar a Jesus, ele deve levar ali ao saco e depositar. Cada um dos alunos, né, vai escrever e vai depositar no saco ou na caixa, representando aquilo que eles precisam abrir mão para seguir a Jesus, andar com Jesus. Discussão em grupo, após todos entregarem, converse. O que vocês acham que o jovem rico sentiu naquele momento? Quais são as riquezas de hoje que nos prendem? O que significa de verdade seguir a Jesus? Conclusão, leia Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, reforce que Jesus não pede que todos vendam tudo, mas que ele ocupe o primeiro lugar no coração. O nosso jovem pode trabalhar, pode ter os seus bens, pode ser muito bem, pode ser abençoado, e Deus abençoa mesmo, só que a prioridade deve ser Jesus Cristo. Jesus, Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o centro da nossa vida, e assim deve ser. Os nossos alunos também devem ter este entendimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, professores, alunos, e que todos tenham uma excelente aula.